Voltamos à conjuntura aqui na TV Mar, canais 25 e 525 da NET, nessa entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, desembargador Tutimés Ayran de Albuquerque Melo. Presidente, agora vou fazer uma colocação aqui, que não é a minha opinião, é a opinião de muita gente. Por que essa imagem que existe? Por que a justiça no Brasil é tão lenta, tão demorada? Ô Flávio, eu acho que essa questão é uma questão muito complexa, né? Eu acho que o tempo do processo não é o tempo real, não é o tempo das pessoas, não é? Eu acho que a primeira razão e a principal razão é que o processo é ritualístico. E tudo aquilo que é ritualístico é lento, é demorado, né? Isso tem um sentido, vamos dizer, inicial virtuoso, não é? Porque o devido processo legal, ele é, na verdade, um mecanismo de apuração de responsabilidades. Seja responsabilidades civis, sejam responsabilidades penais. Ele, quando produz a sua decisão tem consequências muito graves, ou pode ter consequências muito graves na vida das pessoas, não é? Daí a necessidade de você estabelecer um mecanismo de responsabilização, que seja um mecanismo de responsabilização baseado em algumas premissas muito importantes. A primeira premissa: é preciso separar o momento da ocorrência do fato do momento da decisão, para que você não possa se contagiar com o calor do acontecimento e daí você possa produzir decisões profundamente equivocadas. Então, deixa as coisas serenarem, não é? Deixa as coisas serenarem, mais adiante se decide. Eu acho que isso é uma virtude, não é? Para evitar que o juízo jurídico ele se contagie de juízos morais. O juízo moral, pela sua natureza, ele é momentâneo, né? Ele não ouve as pessoas, ele é devastador, às vezes ou muitas vezes. Daí a necessidade de separar esses dois momentos. Esse é o primeiro sentido, né? O segundo sentido é que essa separação, ela se dá em nome do exercício de uma lógica de resolução dos conflitos que me parece uma lógica democrática. O que eu quero dizer com isso? Apresenta-se a versão, aquele a quem se deseja responsabilizar tem que ser ouvido, não é? Apresenta a sua contraversão, a versão e contraversão se submete a um procedimento probatório, dentro de determinadas regras previamente estabelecidas, e só aí, depois desse embate, é que se chega a uma decisão. Isso é absolutamente importante para a vida das pessoas envolvidas, não é? Porque a decisão vai acontecer fruto de um debate, né? Que a gente conhece como contraditório, né? E aí, fruto do contraditório, a decisão vai nascer. Esse é o lado virtuoso desse tempo do processo, não é? Mas é evidentemente que ao lado desse lado virtuoso, né, há demoras que são, assim, absolutamente injustificáveis, que precisam ser e devem ser combatidas, né? O Poder Judiciário tem que estar atento a isso. Presidente, reconhecidamente, a justiça no Brasil permite uma série de recursos. E há quem diga que essa possibilidade de tantos recursos como ocorre aqui no Brasil, isso é uma das razões de o processo demorar a chegar a uma conclusão definitiva. O senhor concorda com isso ou não? Olha, reperguntando, isso é bom ou é ruim para a justiça? Olha, eu tenho muita resistência a isso. Eu acho que não se resolve os problemas amputando ou tirando o direito das pessoas. Percebe? Então, por que tem recurso? Porque eu acho que o recurso é saudável. Há uma decisão, você não concorda com ela, você recorre na expectativa de buscar uma outra decisão. Eu acho que isso é essencialmente democrático. Eu acho que nós não podemos nos preocupar com isso. Eu acho que nós precisamos encontrar outros mecanismos
não é, de aceleração processual. Não é? Por exemplo, isso já está sendo praticado, os precedentes, né, o sistema de precedentes vinculantes. Não é? Então, isso acelera, e acelera muito, né? Porque evita que, por exemplo, o recurso seja aviado, né? Já que há um precedente vinculante que faz com que o recurso seja desnecessário naquele caso. Não é? Então, há todo um conjunto, todo um mecanismo que pode ser usado e bem usado para que a gente ganhe uma agilidade. No mais, Fábio, é preciso entender o seguinte, que a máquina judiciária brasileira, ela é sacrificada, no sentido de que judicializa-se tudo no Brasil, né? E, em consequência, o número de processos é um número enorme de processos para julgar e chegando cada vez mais. Então, é possível que, por mais que o juiz seja um juiz trabalhador ou que as condições de trabalho sejam dadas, evidentemente que você não tem como dar vazão a um número de processos dessa monta. O que força mecanismos alternativos de decisão. Daí a necessidade, por exemplo, de se investir na mediação e na conciliação. Então, vamos construir isso, vamos encontrar novas alternativas que não seja amputar o direito das pessoas de procurar uma decisão melhor pela via recursal. Bom, a partir do protagonismo que adquiriu o Supremo Tribunal Federal, há quem diga que o Judiciário brasileiro está querendo fazer, às vezes, de executivo e de legislativo, tudo ao mesmo tempo. A sua opinião a respeito disso? Eu penso que a judicialização, ela tem se mostrado um mecanismo que as pessoas têm utilizado para fazer frente às deficiências na prestação de serviço de outros poderes, sobretudo do poder executivo, não é? Então, se socorre do Poder Judiciário para que o Poder Judiciário determine que o Poder Executivo faça aquilo que ele não fez. Não? Isso tem sido uma tônica nas relações sociais e nas relações jurídicas. Ora, é preciso que as pessoas, ou as autoridades, ou os juízes provocados nesse caso, eles tenham muito cuidado para evitar excessos. Não se pode judicializar tudo. O juiz precisa entender que há uma margem de discricionariedade que é típica das decisões políticas, portanto, decisões que cabem ao Poder Executivo, né? Que é margem que precisa e deve ser respeitada. Então, é preciso ter muito cuidado quando se lida com a judicialização. Bom, por conta desse protagonismo que assumiu o STF, há quem defenda que um ministro de Tribunal Superior, ministro de outros tribunais, desembargador de outros tribunais, também não, passassem a ter um tempo certo de mandato. Tipo assim, 10 anos, 8 anos. O que é que o senhor acha disso? Eu não tenho uma posição muito clara sobre isso, não. Eu me preocupo... Bom, o acesso hoje do juiz é o concurso público. O acesso dos desembargadores e dos ministros pela via do concurso público, que os juízes têm acesso a esses cargos, mas também pela indicação política, nesse caso, o quinto constitucional, né, que garante acesso a membros do Ministério Público e da advocacia para os tribunais. O senhor é a favor do quinto? Eu sou inteiramente a favor do quinto. O quinto tem mostrado que tem contribuído bem com os tribunais, tem apresentado novas perspectivas, novos olhares e tem feito com que o julgamento seja um julgamento muito mais plural e, portanto, o resultado seja muito melhor. Eu sou inteiramente a favor do quinto. Agora, no que diz respeito à forma de acesso à carreira de juiz, alguns países praticam a eleição. Né? O juiz tem um mandato, ou o desembargador, ou o ministro tem um mandato mais ou menos de 10 anos, né?
fim do qual ele sai e um outro é eleito num processo democrático, eleitoral. Eu, sinceramente, eu não tenho muita clareza sobre isso, porque, embora eu acredite muito no sistema democrático eleitoral, e aposte muito nisso, e acredite muito nisso, né? Eu sou essencialmente um democrata, eu tenho muito receio de que os homens, a humanidade tem a capacidade de fazer com que as grandes ideias se transformem numa má ideia. Eu tenho muito receio que as escolhas passem ou experimentem os desvirtuamentos que as escolhas do Legislativo e do Executivo experimentam hoje, né? Então, nós precisamos aprimorar esse sistema democrático, né, para fazer o teste. A princípio, me parece uma ideia sedutora, né? É submeter a escolha de juízes e a escolha de membros dos tribunais superiores ao crivo, né, do controle popular. Me parece uma ideia sedutora, embora eu tenha cá as minhas reservas iniciais. Presidente, a sua opinião a respeito do sistema prisional brasileiro? A gente vive um caos, reconhecidamente um caos. No que isso vai dar? Eu acho que o sistema prisional brasileiro é definitivamente um grande problema nacional. E é objetivo. A parte de qualquer discussão filosófica, política, ideológica sobre o significado do aprisionamento, o fato objetivo, né, é que hoje o sistema prisional brasileiro gasta uma fortuna mensal para devolver para a sociedade pós-pena um produto que em 70% reincide. Então, alguma coisa tem que ser feita e deve ser feita, né? Não é só multiplicar, Fábio. Nós temos 700 mil encarcerados. Se você colocar 700 mil encarcerados à razão de 2.500 mês, que é o que se gasta, por exemplo, em Alagoas, per capita, por preso, multiplica aí. Quantos bilhões dá por mês? Né? 700 vezes 2.500. Então, é preciso fazer alguma coisa, né? Então, eu tenho uma posição muito particular sobre isso, né? Até porque eu fui secretário de Justiça lá atrás, em 2001, no governo Ronaldo Lessa. Então, eu conheço profundamente a lógica do encarceramento. Hoje tem um ingrediente mais preocupante ainda, que são as facções, né? Então, quando o preso chega, ou ele adere a uma facção, ou ele adere a outra, para poder ter alguma paz ou alguma sobrevida na cadeia. Isso faz com que o preso se brutalize mais do que se brutaliza normalmente, né? De modo que o produto que se recebe de lá, pós-pena, é muito ruim. Então, eu acho que nós podíamos caminhar em dois caminhos. O primeiro caminho, Flávio, eu considero que é absolutamente importante, mas é preciso uma decisão política corajosa, porque sem coragem você não transforma, é fazer com que a pena de prisão ela seja restrita ou a crimes violentos, ou a crimes praticados mediante grave ameaça, ou a crimes cujo grau de lesividade é muito amplo, muito agudo, como, por exemplo, o tráfico de drogas. Muitas vezes o traficante não usa de violência nem de grave ameaça. No entanto, ele prejudica muito as pessoas. Então, tirando esses crimes, os demais não podem e não devem ser combatidos com a pena de prisão. A corrupção, por exemplo, qual deveria ser a punição para quem pratica? Eu penso que depende do nível de lesividade do ato corrupto. É a mesma coisa do tráfico. Se houver um nível de lesividade muito grande, vai para a cadeia. Se não houver, vamos construir outro tipo de solução, né? Então, eu acho que a primeira providência é essa. Evitar o encarceramento desnecessário. Ponto. A segunda questão que me parece que é urgente, é preciso rever
o tratamento penal às drogas no Brasil. Isso é um equívoco retumbante, né? Isso é uma guerra perdida, né? A proibição às drogas, ela é uma política genocida, suicida, não produz resultados nenhum, né? Veja, não diminui o tráfico, pelo contrário, alimenta o tráfico. O traficante, à medida em que a mercadoria é proibida, o traficante tem uma mercadoria supervalorizada, né? As pessoas se seduzem pela proibição, né? De modo que é um caos absoluto. Isso só provoca superencarceramento, inclusive de mulheres. Você vai lá na Santa Luzia hoje, 80% das mulheres presas é porque estão envolvidas em drogas, naquilo que a gente chama de amor bandido, né, por causa do companheiro. Então, é preciso rever isso. Qual seria a sua ideia a respeito? Eu acho que algumas drogas, as menos lesivas, elas precisam ser permitidas. E se fazer como se faz em muitos países da Europa, por exemplo. Investe não na repressão, investe na prevenção. Olha, você pode usar da droga, mas não use, porque ela vai lhe prejudicar, e você investe na propaganda, na prevenção. Para aqueles que querem usar, usem, mas usem de forma controlada, e aí o Estado controla o fornecimento e estabelece limites para esse uso. Por exemplo, você não pode usar em qualquer lugar, ou pode usar na sua casa, ou em espaços públicos especialmente destinados a isso. E aí você começa a resolver o problema, porque hoje é uma guerra perdida, muita gente morre perdidamente porque não resolve o problema. Então, preciso ter coragem para resolver esse problema. E isso interfere profundamente e significativamente no nível de encarceramento que a gente tem hoje. Duas alternativas para enfrentar o problema, né? Uma terceira alternativa para enfrentar o problema era tirar da lei, ou então dizer o que é, o conceito de garantia da ordem pública, que é usado para encarcerar. Encarcerar, inclusive, aplicando penas antecipadas. Né? Porque dentro do conceito multifacetário de garantia da ordem pública, você sabe que você foi advogado e trabalhou muito nessa área, você sabe que dentro desse conceito cabe tudo. Então, muitos juízes utilizam esse conceito para fazer com que as prisões cautelares sejam absolutamente excessivas. E hoje, 40% dos aprisionados no Brasil estão presos por conta de medidas cautelares. Então, há um conjunto de medidas que precisam ser praticadas, mas para isso é preciso ter coragem para fazê-lo. Presidente, muito obrigado pela sua participação aqui nesse nosso programa, nessa nossa conjuntura. E para encerrar, eu, aproveitando o momento de Natal, Ano Novo, que mensagem você deixaria para nós alagoanos? Assim, uma mensagem de esperança. Eu acho que a pandemia veio para que a gente se reinventasse, para que a gente pudesse se colocar empaticamente no lugar do outro, né? Para que a gente se humanizasse, né? Então, eu espero que a humanidade saia melhor desse episódio, né? Saia efetivamente mais solidária, mais humana, mais preocupada com o outro, né? E que a gente, pós-pandemia, né, possa construir um mundo melhor, né? Eu sou um otimista renitente e eu acredito que a gente possa caminhar por aí, Flávio. Então, esse é o meu desejo e essa é a minha expectativa. Ok. Agradecemos a participação aqui nessa edição de conjuntura do presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Tutmés Ayran. Agradecemos também a você, telespectador, por nos acompanhar, desejando, a propósito, Feliz Natal para todos.